Todo mundo sabe que eu fui cassado porque eu cortei salário de deputado na pandemia, isso nenhuma casa legislativa na história fez. Eu cortei 4 mil reais de verba de gabinete dos deputados para alugar carro. O Arthur só foi cassado porque ele arrumava briga com todo mundo lá. Ponto. Você disse, minha cassação foi ilegal. Eu quero saber onde está a ilegalidade, por quê? Na verdade é o seguinte, eu não posso falar muito juridicamente sobre isso, mas o meu processo ele foi absolutamente atropelado. Tem diversos, mas são diversos motivos, né? Não ouviram as testemunhas que eu tinha para trazer, não me ouviram, perderam prazo, começaram no lugar errado, enfim, tem uma série de motivos jurídicos para isso. Como esperado, o juiz da primeira instância não quis julgar o mérito, tá? A sentença dele tem 2 páginas, ele não quis julgar o mérito, e isso vai ser, eu vou recorrer para as instâncias, para o colegiado, no momento oportuno. Então, o que eu tenho a dizer sobre isso, sobre a ação em si, é isso. Você me disse, não posso falar juridicamente, e a pergunta foi, onde está a ilegalidade? Considero então, a resposta insatisfatória. Tudo bem, o que eu posso falar é isso. O meu processo tem diversos problemas legais, mas eu não posso falar de todos eles aqui, mas enfim, isso aí é uma coisa que na justiça... Por incrível que pareça, pode ter gente que não sabe o que aconteceu, então vamos dar um contexto. Sim. Por que aconteceu e como foi o processo disso? Cara, o que aconteceu foi o seguinte, eu fui para a Ucrânia, né, promovi inclusive a maior doação privada da história do Brasil para a Ucrânia e mandei um... É verdade, isso é verdade, não adianta você rir, isso é uma verdade, cara, é um fato, você pode até não gostar, mas é verdade, nós conseguimos mais de 250 mil, inclusive fizemos todas as doações via embaixada, tudo certinho, auditamos as contas. Você estava como candidato? Como deputado. Como pré? Não, eu era pré-candidato ao governo, mas eu era deputado. Tá. Tirei licença do cargo, né, me licenciei do cargo, fui com o meu dinheiro. Então é o Arthur cidadão indo lá viajar. E na volta, né, mandei um áudio infeliz num grupo privado, falei o que não devia, o áudio vazou e eu fui cassado. E é óbvio, todo mundo sabe que eu não fui cassado por causa disso, né? Todo mundo sabe que eu fui cassado porque eu cortei salário de deputado na pandemia, isso nenhuma casa legislativa na história fez. Eu cortei 4 mil reais de verba de gabinete dos deputados para alugar carro. Eu cortei o auxílio peru de todos os funcionários da Lesp, todos. Você imagina você entrar num prédio, Vilela, que tem 3 mil e não sei quantas pessoas que trabalham lá. E os 3 mil e não sei quantas pessoas perderam milhares de reais no seu Natal por causa de uma ação sua. Você imagina como eu era recebido lá. Cortei o contrato de publicidade da Lesp de 30 milhões de reais. E assim, fui o deputado mais barato de todos. Então, todo mundo sabe que eu arrumei brigas ali que fizeram com que os meus colegas me odiassem. Inclusive, neste programa aqui, no programa do Vilela, o relator do meu caso falou, o Arthur só foi cassado porque ele arrumava briga com todo mundo lá. Quem foi? O Olim, o delegado Olim. Foi aqui, você fez uma pergunta para ele respondeu isso. Que pode acontecer, né? Exatamente. E um caso emblemático, eu acho que é uma comparação que não tem como não fazer, a gente tem o caso do Fernando Cury, né? O Fernando Cury, ele literalmente assediou uma mulher. Não é que ele falou, ele brincou, ele literalmente assediou. Ele foi lá e ele literalmente encostou a mão dele, né, na Isapena, com as câmeras da casa filmando, e a mesma comissão de ética, a mesma assembleia, não cassou o Olim, né? Inclusive, o relatório quem fez, olha que curioso, foi um deputado do PT, o Emídio, e a Isapena elogiou o relatório dele. Então, assim, todo mundo sabe, né, que o áudio foi um pretexto que eu não poderia ter dado, a verdade é essa, eu não poderia ter dado esse pretexto para os meus oponentes, mas os meus oponentes aproveitaram disso para tirar alguém que incomodava muito eles de lá. Que aconteceu lá. Eu vou passar aqui para uma outra declaração que eu trouxe do dia da cassação de Arthur Duval. Eu não me esqueço, eu assisti a sessão inteira e eu me lembro dos depoimentos de alguns daqueles deputados que conviveram com ele. E eu tenho um aqui do Barros Munhoz. Veja, Vilela, do PSDB. É um homem com o qual eu teria imensas divergências, não conseguiria concordar com absolutamente nada do pensamento político desse homem ou com a carreira desse homem, né? Mas ele diz... No dia da cassação de Arthur, ele relata: Arthur, por que você insiste em fazer aquilo que faz aqui no plenário? Teria perguntado esse deputado, o Barros, ao Arthur, num determinado dia, em que viu Arthur ter uma conduta exemplar dentro do Legislativo. Arthur, faça assim, faça como você está fazendo aqui hoje, teria dito Barros. Ao que o Arthur responde: como é que é? E depois? Como é que eu me elejo? Você não acha um exercício... Peraí, não entendi, desculpa. Eu respondi isso para ele... Veja, a declaração... Isso é um relato dele.
A declaração do deputado Barros Munhoz, Não é que eu falei isso. Acabei de me referir, foi dada durante a sessão da sua cassação, no dia 12/4/2022, exatamente a 1h05 depois de iniciada a sessão, né? E ele diz que em determinado ponto conversou com você, chamou sua atenção, disse que seus hábitos com seu celular, com seus vídeos não eram admissíveis, e você disse, ok, mas como é que eu me elejo depois se eu não fizer esta bagunça? Arthur, eu não sou um homem dado a muitas formalidades, mas aquele espaço que você subverteu, ele tem uma razão para funcionar de maneira organizada, compreende? Ele está falando sobre os vídeos gravados no ambiente da Assembleia. Claro. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, é o seguinte, cara. Eu acho que... Deixa eu só te falar uma coisa. Eu não tenho problema com o tempo, cara. Se você quiser se estender para mim, não tem problema, mesmo porque o que você citou aqui para mim corrobora com justamente o que eu sou. Você pegou exatamente o espírito do porquê que eu fui cassado, cara. Você, pra vir falar da minha cassação, você toma como exemplo uma declaração do Barros Munhoz, que é tipo um Sarney de São Paulo. Eu incomodei muito esse cara, mas muito mesmo. Inclusive no dia da minha cassação, quando ele fez esse discursinho, você se embebedou do poder. Eu li ali alguns gastos do gabinete dele, né? Que ele gastou, eu não lembro agora, mas ele gastou tipo assim, 30 mil reais só com gasolina, né? Eu falei, claro, vamos ver quem é que se embebedou do poder, né? Você gastou mais de 30 mil reais só com gasolina, né, Barros Munhoz? Fui eu que cortei o seu aumento de 4 mil reais pra você alugar carro, fui eu que cortei o seu auxílio Peru e de todos os seus funcionários, né? Então, realmente, Álvaro, você pegou exatamente o espírito daquilo que incomodou essas pessoas. E não é por causa de vídeo vertical, porque tem um monte de gente que faz muito mais vídeo do que eu lá. Eu raríssimas vezes usei o meu celular na Assembleia e digo mais, os discursos mais vistos da história da Assembleia são meus, filmados pela própria Câmara da Assembleia. Eu consigo imaginar por que um deputado com punho em risco chamando todo mundo de vagabundo e pois chamando cara, porrada, esse foi um dos meus discursos. A questão é, produz o que pro Brasil? Isso foi um dos meus discursos. E aí eu quero dizer para você o seguinte, nesse caso específico que eu pus os punhos em riste, esse caso é muito emblemático, que mostra como você age no seu jornalismo, que você mesmo disse que não é imparcial, o que eu elogio, mas que é absolutamente míope. Por que eu fiz aquilo? Você lembra o que aconteceu? Você lembra? Foi o deputado, eu estou no plenário, no lugar onde você mesmo disse que é um lugar para se falar, para você parlar, no parlatório. Eu estou lá falando e por mais que um deputado não concorde com o que eu falo, por mais que um deputado não goste de mim pessoalmente, ele não pode me retirar na porrada. E o que o Barba, deputado do PT, fez foi isso. Ele literalmente saiu do plenário, mas é só ver o vídeo, você não precisa acreditar em mim. Ele sai do plenário e vem me dar porrada. Inclusive no vídeo dá pra ver muito bem que eu faço assim e eu vou pra trás. Em nenhum momento eu vou pra frente, ele é que vem me bater. Obrigado por assistir, inscreva-se no canal, curta, compartilhe. Até a próxima.